Boa tarde, meus queridos alunos. Dando continuidade à nossa videoaula, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre poluição da água. Bom, os rios, os lagos, os mares, os córregos, eles têm a capacidade natural de diluir os efluentes, diluir os esgotos que chegam, os efluentes industriais. A essa capacidade nós chamamos de autodepuração. É a capacidade que esse corpo d'água vai ter, para se autorrecuperar de uma determinada poluição que chega até ele. Quando esses corpos de água não conseguem realizar sua autorrecuperação, a gente diz que está acontecendo a poluição hídrica. Então, nós temos um determinado manancial ou corpo d'água, como queiram chamar, um rio, um lago e um mar, aonde ele vai receber uma determinada quantidade de poluentes. Dependendo da quantidade ou da concentração que esse corpo d'água receba, ele pode ou não estar poluído. Se ele conseguir se autorrecuperar, a gente vai dizer que ele não está poluído. Mas se a capacidade dele de se autorrecuperar, de se autodepurar, não for efetivada, a gente vai dizer que está ocorrendo ali naquele manancial a poluição hídrica. Existem diversas fontes de poluição, Existe a poluição natural ou a poluição antropogênica. Dentro da poluição antropogênica, nós podemos citar a poluição industrial, a poluição urbana, a poluição oriunda das atividades agropecuárias, da agricultura também, da mineração. Como exemplo de poluição natural, nós temos as chuvas e o escoamento dessa água na superfície, com a decomposição de animais e vegetais mortos. Em relação à poluição industrial, nós temos o lançamento de efluentes de processos industriais, por exemplo, de papel e celulose, refinarias de petróleo, usinas de açúcar e de álcool, siderúrgicas, metalúrgicas, indústrias químicas, indústrias produtoras de medicamentos, abatedouros de aves, frigoríficos, indústrias de fabricação de tecidos e os curtumes, que são indústrias que processam o couro. Exemplo da poluição urbana estão os esgotos domésticos, que são aqueles produzidos por nós, lançados direta ou indiretamente nos corpos d'água. Temos a poluição agropastoril, como eu já falei anteriormente, que é aquela oriunda das atividades ligadas à agricultura e à pecuária. E nós temos um fenômeno chamado eutrofização, que é uma causa, uma consequência da poluição hídrica. É uma das consequências. A eutrofização, ela nada mais é do que a floração de algas em um determinado corpo d'água ou manancial. Ela é proveniente do lançamento de dejetos humanos em rios, lagos e mares. Esses dejetos, que são o nosso esgoto sanitário, ele é carregado de nutrientes, em especial do fósforo e do nitrogênio. Esses nutrientes, quando eles chegam ao corpo d'água, eles fazem com que essas algas se proliferem muito na superfície da água, impedindo com que as algas que estão abaixo da superfície não consigam realizar a fotossíntese, porque elas precisam da luz solar. E se eu tenho uma camada vasta de algas na superfície, elas vão impedir com que esses raios solares adentrem a superfície da água.
né? E, consequentemente, se as algas que estão abaixo da superfície não recebem luz solar, não realizam a fotossíntese, elas vão morrer e vão se decompor, né? Vão se depositar no fundo lá desse manancial e vão se decompor, né? E quem realiza a decomposição desse material orgânico, dessas algas, são as bactérias aeróbias, que são aquelas bactérias que decompõem a matéria orgânica na presença de oxigênio, né? Como eu tenho muito nutriente, eu vou ter muito alimento para que essas bactérias façam essa decomposição. Se eu tenho muito alimento, essas bactérias vão se multiplicar muito, de forma que elas, no processo de respiração, elas precisem cada vez mais do oxigênio que está no meio aquático, chegando a um ponto que esse oxigênio já não vai mais existir. E aí as bactérias que vão se proliferar são somente as bactérias anaeróbias, aquelas que sobrevivem na ausência de oxigênio livre. E aí nós dizemos que este ambiente ele está eutrofizado, quando há a floração excessiva dessas algas pelo recebimento desses nutrientes. Essa é uma das consequências da poluição hídrica, né? Da poluição da água. E um exemplo bem clássico é o rio, né? Desculpem, o lago que abastece, né, Belém, o Lago Bolônia, que fica no Parque do Utinga. Esse lago, se vocês forem visitar o parque, vocês vão observar que ele está... Você se confunde com terra firme, de tanta vegetação que há neste lago. Você nem enxerga mais a água. Aquilo lá, o lago, ele está passando por esse processo de eutrofização. Ele recebe diariamente uma grande quantidade de nutrientes, porque a água que vai para esse lago é uma parte... Ela é do Rio Guamá, né? Vocês sabem que o Rio Guamá recebe muito nutriente, seja de efluente industrial, seja de esgoto sanitário, e essa água ela é conduzida até este lago e a floração dessas algas, né? E ocorre lá esse processo de eutrofização. De tempos em tempos eles realizam a limpeza das algas, mas como tem muito nutriente, elas proliferam rapidamente. Então, nós dizemos que aquele ambiente ele está eutrofizado, ele é um ambiente poluído. Aí vocês vão me perguntar, professora, mas por que a gente consome aquela água lá do Rio Guamá, então? Do Lago Bolônia, né? E aí eu digo para vocês, existem técnicas, né, avançadas de tratamento de água, que a gente chama de tratamento convencional da água, que são uma série de etapas de processos físicos, de processos químicos, que é realizada nessa água para que ela atenda ao padrão de potabilidade, que ela seja uma água potável, que ela não ofereça riscos à saúde de quem vai consumir. Mas isso a gente vai se aprofundar. Isso eu quero que vocês se aprofundem, né? Só para instigar vocês durante esse treinamento, para que vocês tenham mais vontade de buscar informações acerca da poluição hídrica. Né? É uma área bem vasta, tem muita informação a respeito da autodepuração, como ela ocorre, qual é a capacidade de suporte de cada manancial, como ocorre a eutrofização, né? Quais são as medidas de controle para a gente evitar essa poluição hídrica. Então tem muita informação. Então que esse treinamento ele faça com que vocês se motivem a procurar mais informações sobre o tema. Tá certo? Muito obrigada, uma boa tarde.